Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar sobre este livro aqui, que eu li faz umas semanas atrás, chamado Na Medida do Possível ou Quase, um não manual para uma vida saudável e feliz de Fernando Rocha. E como vocês sabem aqui no meu canal, geralmente eu gosto de falar um pouco sobre a minha experiência também. E eu me identifiquei um pouco com esse livro, não totalmente, certo? Quando eu vi esse livro pela primeira vez, eu já sabia quem era o Fernando Rocha. E para quem não sabe, ele apresentava um programa chamado Bem-Estar na Globo. Ele apresentou por uns 8 anos, se eu não me engano. Ele apresentava ao lado de uma mulher chamada Mariana Ferrão. E quando ele começou esse programa, ele não era magro, sabe? O programa tinha a ver com saúde, certo? E quando ele começou esse programa, ele era gordinho, certo? Tanto que, agora eu estou utilizando o termo gordinho, certo? Mas bem no começo do livro ele fala o seguinte: ainda não existe um consenso nem mesmo sobre a forma politicamente correta de chamar quem está acima do peso. Gordo, gordinho, obeso, pesado, cheinho. Isso ocorre porque é um tema bastante sensível. As pessoas se sentem bastante incomodadas quando elas falam sobre esse tipo de assunto porque toca em questões que são muito difíceis de lidar. Então é muito difícil você desenvolver hábitos, né? Não é fácil. A gente deve desenvolver hábitos, com certeza, mas não é fácil. Desenvolver hábitos, primeiro, de praticar exercícios, de mudar nossa alimentação, de aprender mais sobre nutrição, que é todo um processo. Aí se você faz exercício do tipo academia, você precisa aprender a fazer esses exercícios corretamente, quais você pode fazer. E se você for uma pessoa gorda, por exemplo, você não pode fazer qualquer tipo de exercício, porque você tem suas limitações. Uma pessoa que é gorda, ela não pode, agora acordei com vontade de emagrecer. A pessoa ela não pode sair correndo, ela não pode fazer isso, porque ela corre o risco de se machucar, e isso pode ser um desincentivo para ela continuar nessa jornada, certo? Em uma festa infantil, por exemplo, enquanto alguns enxergam na mesa o brigadeiro, o quindim, todos os docinhos ao lado do bolo e os enfeites, o obeso tem outra visão. Ele enxerga as bandejas. Ele fica com água na boca para comer dúzias ou centenas. Esse é o famoso pensamento gordo. Essa é a cabeça gorda. Não é por unidade, a conta gorda é outra. É por muita quantidade. É por isso que não adianta os familiares e os amigos próximos pedirem para a pessoa emagrecer. Também não adianta o médico falar dos fatores de risco para várias doenças: infarto, AVC, diabetes, cirrose e dezenas de tipos de câncer. Cada um tem um momento certo e muito especial para se convencer. É o ponto de mudança, é a virada de chave, é a gota d'água que transborda o copo. E quando eu li isso, fez bastante sentido, certo? Então ele deu o próprio exemplo, né, de que quando ele se olhou, ele é uma pessoa relativamente alta, né? Ele tem mais de 1,80. Então, pessoas altas geralmente têm um peso maior, naturalmente. Mas ele foi lá, se pesou e viu 100 quilos. Ele não se preocupou. Ele simplesmente não pensou que aquilo ali era grave, certo? Mas quando... Desculpem o barulho. Quando ele chegou a 115 quilos... Ó o barulho de novo. Empolgante. Dá muita vontade de gravar vídeo assim. Mas enfim. Quando ele chegou nos seus 115 quilos, foi o momento que ele pensou: tá, isso aqui não tem como continuar assim. Tem certeza que não tá vendo um acidente? Cada um tem um momento certo e muito especial para se convencer. Em um primeiro momento você pensa: ok, faz sentido, tudo bem, é difícil convencer as pessoas são teimosas mesmo, então a pessoa precisa buscar uma razão para chegar naquilo. Sabe? Em algum momento a realidade vai vir e vai bater na sua cara. Eu parei para refletir um pouco e eu percebi que tem uma coisa um pouquinho de problemática nessa ideia, certo? E eu não estou aqui querendo dizer que Fernando Rocha queria, de certa forma, enganar as pessoas, coisas do tipo, não é isso, certo? Bem de longe, não quero dizer isso. Mas eu sinto que, de certa maneira, ou ele omitiu ou não se lembrou de dizer que... E se esse momento de convencimento não vier? E isso é uma coisa que me preocupa, sabe? Porque algumas pessoas percebem tarde demais, sabe? Agora, pensa numa pessoa que, sei lá, quase correu o risco de ter um infarto e só depois, agora é agora que eu vou mudar, sabe? Você precisa chegar ao ponto de correr o risco de infartar. A gente só deve fazer as coisas quando elas são uma emergência, quando a realidade bate na nossa cara,
Porque a gente não pode simplesmente se prevenir. Eu não preciso esperar o ruim acontecer, alguma coisa de desagradável acontecer comigo, para eu pôr em prática aquilo que desde o começo eu sabia que eu deveria estar fazendo. E que eu deveria estar buscando isso. Ao longo desses anos todos apresentando o programa Bem-Estar na TV Globo, já ouvi muitas histórias sobre a hora exata em que essa mudança acontece. O clique pode ser no momento do banho, com o susto de olhar para baixo e não enxergar os dedos do pé por causa da barriga imensa. Ou na hora de tentar e não conseguir amarrar o próprio sapato. Tem gente que muda por não se reconhecer uma foto antiga. Tamanha diferença entre o antes e o agora. Tem gente também que muda a forma de pensar quando precisa fazer uma radiografia ou qualquer outro exame em que seja necessário o uso de macas de raio-x e passa pelo constrangimento de ouvir do médico que, por causa do peso exagerado do paciente, o único lugar para fazer esse procedimento com segurança, sem quebrar a maca, é os raios-x do hospital veterinário ou então do Jockey Club. Dá para imaginar o constrangimento? Já soube de pessoas que decidiram emagrecer nesse dia. Eu não cheguei a tal ponto, mas, como todo gordinho que se preze, já tinha uma lista pronta de justificativas para me aceitar no espelho com todos aqueles quilos a mais, certo? Então hoje também tem muito essa narrativa, certo? A gente, de certa maneira, precisa buscar um certo equilíbrio entre melhorar si mesmo e ter todo esse autocuidado, certo? Esse autorrespeito, não ser tão pesado consigo mesmo. Eu vou ser pesado com quem faz esse tipo de barulho, porque é desnecessário. Não, de noite eu sou uma pessoa diferente, vocês estão vendo que eu estou ranzinza. Eu já tomei meu remédio, eu comi esse amendoim aqui, esse amendoim salgado, extremamente salgado. Tem muito sal nisso aqui. É horrível. E é horrível pra minha dor de cabeça. Ainda bem que eu tenho tido menos dor de cabeça, mas tomei meu remedinho, né? Agora eu tomo melatonina pra evitar as dores de cabeça, olha só. Quem diria que má qualidade de sono seria, talvez, a razão das minhas dores de cabeça. Eu gosto de ressaltar a questão dos problemas mentais, né, do psicológico, do que está acontecendo mentalmente, porque se a pessoa ela não se convence quando ouve que ser obeso leva vários problemas, só traz prejuízos, que não há nada de bonito na obesidade, o que levaria essa pessoa a continuar nessa condição, certo? Claro que é a condição do vício também, né? A pessoa ela tem dificuldade para emagrecer, coisa do tipo, então ela vai continuar com aquele vício porque vício dificulta. Esse é o problema do vício. O vício faz você criar certas abstinências. Eu, por exemplo, tenho abstinência de chocolate, certo? Eu poderia viver minha vida muito bem comendo quase sem nenhum tipo de doce, sabe? Quase nenhum doce. Mas chocolate é uma coisa que parece que o meu corpo necessita, sabe? Mas se a pessoa não se convence, né, sabendo que obesidade só tem lados ruins, que não há nada de bom na obesidade, talvez, sei lá, comer mais as comidas que você gosta, talvez seja um benefício, mas quando você compara os prós e os contras estão ali tipo 95%, sabe? Os 5% simplesmente não compensa. Então se a pessoa ela escuta tudo isso, mesmo assim ela não se convence, é difícil eu não achar que isso é um problema psicológico, que a pessoa ela está não pensando na própria vida, não pensando na própria sobrevivência, certo? Pessoas obesas, elas têm um tempo de vida mais curto. Na época da pandemia, certo? Não sei se posso falar essa palavra no YouTube. Muitos leitos foram ocupados por quem? Por pessoas que eram obesas. Aliás, até tinha visto um meme, na verdade era um tweet, né? Mas o tweet tinha meio que virado meme, né? De um cara falando de duas moças que eram enfermeiras, se eu não me engano, e elas estavam falando sobre como elas fazem academia e fazem exercícios e querem fortalecer os músculos, porque caso sejam entubadas, há mais chances de sobreviverem, há mais chance de saírem bem daquilo, entende? Então o músculo é um patrimônio, é muito importante o músculo. Se existem mais de 200 tipos conhecidos dessa doença chamada obesidade, é claro que não é possível existir um só remédio para combatê-la, mas sem vontade própria, sem esforço, sem planejamento e sem disciplina, nenhum remédio funciona, ele afirma. E aqui ele faz uma afirmação interessante, porque mesmo começando esse programa que tinha a ver com saúde, ele não era a pessoa mais saudável ali. Mesmo assim, ninguém nunca me pediu para emagrecer. Foram dezenas de pilotos, testes de formato, linguagem, cenários, figurinos e nunca ninguém fez referência a esse assunto tão evidente, tão
tão pesado. Mas, ideologicamente, convenhamos que é no mínimo desconfortável ver um apresentador estilo plus size falando sobre a relação mórbida da obesidade com uma lista imensa de doenças: diabetes, câncer, pressão alta, depressão, endometriose, artrite, artrose, trombose, cirrose, etc. Com um desconforto cada vez mais evidente, eu falava, mas não fazia o que falava. Então, quanto mais você estuda, mais você aprende sobre essas coisas, na minha opinião, é difícil você não se sentir convencido de querer mudar os seus hábitos, certo? Por exemplo, a academia eu comecei na pandemia. Então, se você perguntasse pra mim, sei lá em 2018, por exemplo, que eu estaria fazendo academia hoje e que eu estaria me sentindo muito melhor com o meu corpo hoje, talvez eu não acreditasse. Eu acho que eu não acreditaria. Porque parecia uma coisa muito distante, sabe? Não, eu gosto de viver aqui comendo meus doces, fazendo um pouco de exercício. E não era uma posição confortável de se estar. Ela parece confortável até certo ponto, porque a gente pensa nos pequenos prazeres, certo? E a gente não percebe o grande prazer que é se sentir livre, de se sentir bem com o próprio corpo, sabendo que nós temos mais mobilidade, sabendo que nós estamos mais bonitos esteticamente, de saber que nós corremos menos riscos, né, de ter uma doença ou pegar uma doença ou desenvolver uma doença. Mas, enquanto isso, tem gente que vem com as desculpas, certo? Enquanto eu li essa parte das desculpas, eu notei algumas desculpas que eu já ouvi algumas pessoas utilizarem. Mas talvez uma que eu escute muito, mas muito mesmo, é a seguinte: tudo que é bom faz mal, certo? Então, tudo que é gostoso é aquilo que tem açúcar, é aquilo que tem gordura, blá blá, não sei o que. Agora, o que não tem essas coisas é um lixo. Como é bom tomar álcool, como é bom fumar, tudo isso é muito gostoso. Para viver bem, você precisa fazer coisas que fazem mal, sabe? E é um discurso que precisa ser revisado. E muito revisado, certo? Porque tem coisas que são, por exemplo, alguns alimentos são saudáveis, né? Algumas receitas são saudáveis e conseguem ser muito gostosas, entende? Muito disso também envolve treinar o paladar. Eu sou uma pessoa muito fresca para comer, entende? Ou pelo menos eu era, porque hoje eu já tenho mais essa capacidade de experimentar uma coisa ou outra. Eu ainda olho com certo nojo certos alimentos, sabe? Alguns que as pessoas não esperariam que eu tivesse nojo. Mas a gente precisa treinar, sabe? Senão a gente tem aquele paladar infantil. E quando você perde o paladar infantil, você começa a comer como gente, você já começa a ver os resultados, certo? Então aprender a comer legume, por exemplo. O fato de que eu abandonei aquele hábito de tomar leite com Toddy. Eu vivia tomando leite com Toddy, sabe? Eu abandonei esse hábito. Eu não consigo ter saudade disso, sabe? Então assim, eu era um verdadeiro chocolatra. Hoje eu ainda como chocolate com uma certa frequência, mas no passado eu comia bem mais. E infelizmente o que acontece com muitas pessoas é elas têm essa vontade súbita, tipo, não, agora eu não estou gostando da forma como eu pareço, eu acho que isso aqui vai me dar problemas no futuro, eu quero emagrecer. Então eles querem fazer de uma hora para outra, quando na verdade é todo um processo. Você primeiro precisa começar a fazer exercícios simples, sabe? Começar a caminhar. Você não pode num dia estar comendo pizza, chocolate, bolo, fritura e assim por diante, e no dia seguinte já querer começar comendo alface, brócolis, mandioca, querendo comer fruta, né? Antes você não comia fruta, você, sei lá, comia salgadinho no lugar e agora do nada você quer comer fruta. O seu corpo ele precisa de um bom momento para poder se acostumar com isso, né, com toda essa alimentação. Nós somos muito ansiosos, nós queremos resultados muito rápido também, né? Então a gente às vezes vai lá e pesquisa e a gente vê até uns títulos de uns vídeos ou de alguns sites dizendo assim: emagreça em um mês. Não, você não vai emagrecer em um mês, você não vai ter um tanquinho em 2 semanas. Você simplesmente não vai ter isso, porque é todo um processo, são vários meses para você conquistar as coisas de pouquinho em pouquinho. Você não vai assim, nossa, projeto verão, vou exercitar por 2, 3 meses e vou ficar fortão. Não, você não vai, simplesmente não. Isso é um processo que leva anos. E aqueles caras que você vê que, nossa, são fisicamente fortes, é tipo simplesmente notável, tipo, você não consegue deixar de perceber, tipo, o cara é gigantesco. E supondo que ele fez aquilo naturalmente, 1 década, entendeu? 1 década pra conseguir aquilo.
Eu, por exemplo, devo ter consciência de que eu não fazia muitos exercícios, entende? Eu nunca gostei de esportes, pra ser sincero. Eu não me identifico com futebol, com toda essa cultura. Então, pra mim, já é todo um processo pra eu ter conseguido chegar a este ponto, certo? Então, eu imagino que para algumas pessoas tenha sido mais fácil porque já praticava esportes, que já gostava de futebol e já conheceu toda essa vida de academia muito cedo. Hoje eu tenho 18 anos, logo eu faço 19 anos. E tem gente de 15 anos, sabe, que já tá tendo um corpo escultural. Porque já estavam fazendo exercício, já estavam praticando esporte, já estavam ali com os amigos, né, se divertindo, coisa do tipo. E nunca foi este meu estilo de vida, porque meu estilo de vida sempre foi muito de ficar no computador. Aí agora eu desenvolvo o hábito de ler livros, certo? Então às vezes também tem essa questão de estilo de vida e de entender que tudo tem um momento. Muitas das histórias que nós escutamos bastante romantizadas, certo? É a do bullying, certo? Então, nossa, eu era gordo e depois de me insultarem tanto, eu decidi provar-lhes o contrário, certo? Tá, isso acontece na vida real, muitas pessoas realmente têm isso como gás, mas muitas pessoas simplesmente não tiveram esse incentivo, assim por assim dizer, do bullying. Se vocês lembram o que eu disse, ele pesava 115 quilos. Aí ele escutou a história de um ex-jogador de futebol que pesava 150 quilos e que estava desesperado, porque ele sabia que se ele não mudasse os hábitos dele, praticamente morreria. Ele, com seus 115 quilos, olhava para uma pessoa que tinha 150 quilos, né, e pensava, pelo menos eu não sou essa pessoa. Então a pessoa ainda se sente no direito de querer se comparar com o outro. É sujo falando de mal lavado. Você precisa começar todo esse processo de emagrecimento, de ficar forte, agora, porque depois vai ser complicado. Não quer começar agora? Saiba que vai ser mais difícil depois. Então vamos supor que você não quer começar com 18 anos, certo? Tudo bem, não comece aos 18 anos. Porque quando você tiver lá seus 25 anos, você vai começar a sentir muito mais, sei lá, dores nas costas, você vai sentir mais fadiga, você vai estar estressado com o seu trabalho, você vai ter uma vida mais ocupada. Tá bom, deixe para depois, né? Deixe para quando você tiver 35 anos, quando a testosterona estiver caindo. Então, os hormônios são muito importantes. E conforme o tempo passa, mais difícil fica. Você até precisa repor, né, os seus hormônios. Não quer começar com 35 anos? Tudo bem, espere os 50 anos. Então, lá em casa tem um pote lá de biscoitos, certo? Então, o que eu fazia, né? Quando eu sentia vontade de comer, certo? Que não era necessariamente fome, eu ia lá, pegava um biscoito e colocava na boca. Eu não tinha terminado de mastigar, eu não tinha engolido, e minha mão já estava ali, pegando outro. Mesma coisa com o salgadinho. Você vai lá, compra um salgadinho, você vai lá, come, sei lá, uma batatinha, vamos supor. Você vai lá, come uma batatinha, que delícia, já estava ali a mão e você bota de novo na boca. E você bota de novo na boca. Você não deu nem tempo do seu corpo processar aquela informação de que você comeu. Então, é como ele disse no começo do livro. Você não vê a batatinha ali, certo? Você vê o pacote inteiro. Então você vai lá e come, e em nenhum momento você pensa, eu estou saciado. Até porque salgadinho não mata a fome. Eu acho que o pior salgadinho que existe é Pringles, pra ser sincero. Porque assim, o gosto é bom, só que ele de tão sem graça, você come até o final e você não se sente cheio. Pelo menos eu me sinto um pouco cheio quando eu como Doritos, por exemplo. Tem algumas coisas que, assim, é tão baixo em valor nutritivo que chega a ser ridículo. Você não come por fome, você come porque você quer suprir o tédio. Entende? E esse é um tema recorrente no meu canal, certo? Eu falo muito sobre tédio, sobre hábitos, sobre virtudes, certo? Que é uma coisa que eu fico pensando frequentemente, que a gente precisa construir hábitos, que a gente não dá pra gente fazer uma coisa assim de um dia pro outro, a gente precisa ter toda uma rotina pra fazer todas as coisas que a gente faz na nossa vida, né? Então toda uma rotina pra comer, toda uma rotina de exercícios, toda uma rotina de autocuidado, toda uma rotina de estudos. Então a gente precisa fazer todo um planejamento. E eu sempre tive problemas, de certa maneira, com planejamento, sabe? Quando eu estava na escola, por exemplo, eu não planejava direito meus estudos, sabe? E hoje eu entendo o quanto isso é importante, sabe? Mas quando eu estava ali na escola, aquilo ali simplesmente não era óbvio pra mim. Tipo, vamos planejar um momentinho pra poder estudar isso aqui, depois estudar isso aqui, sabe? Dedicar um momento, sabe? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu tô lendo agora uma gramática, certo? E uma mini gramática especificamente, a do Segala.
Eu estou ali lendo e às vezes eu fico pensando, bah, eu preciso dedicar o dia inteiro lendo esse livro, quando não, eu poderia ler um pouco o livro, parar e fazer outra coisa, porque a minha vida não vai ser dedicada só a esse livro. Até vou começar a ter ódio desse livro se eu lê-lo por muito tempo. Ouçam só o que um psiquiatra disse a ele. Tente comer como um ser humano. E aí ele diz o seguinte, né, Fernando Rocha. Pode parecer inverossímil, mas muitas vezes a gente não come igual um ser humano. Preparar a mesa, os talheres, deixar o ambiente acolhedor durante a refeição, mesmo sem nenhuma visita, mesmo sem ninguém mais além de você na mesa, uma flor, uma vela acesa, isso é comer igual um ser humano, com calma, sem computador, TV ou celular, vivendo o presente, mesmo que tudo pareça muito breve. Algo que este livro deixou bem claro é como, pelo menos para a maioria das pessoas, a nossa jornada ela é bastante solitária. A gente precisa ter muito isso em mente, porque claro, pessoas como ele, né, ele transmitiu, né, para a televisão, né, que ele estava, eu estou fazendo dieta, eu vou emagrecer, até tal data vocês vão ver os resultados, é para emagrecer tanto, vou mostrar para vocês. Então ele tinha toda uma equipe, certo? Mas a maioria de nós não tem toda uma plateia, não tem todo esse incentivo, não temos toda essa torcida, certo? Agora, quando a gente faz sozinho, no dia a dia, a motivação precisa vir assim, dentro de nós. Nem é muito questão de motivação, mas de disciplina, certo? Então, eu não tenho alguém constantemente falando, Samuel, vá à academia, sabe? Simplesmente não aconteceu, porque eu comecei a fazer academia e as pessoas começaram, Samuel, legal, teu corpo tá ficando legal, mas não vai muito além disso, até hoje não vai muito além disso. Não, tipo, não vai ter um dia tipo, nossa, eu quero desistir, e alguém vai chegar e falar, Samuel, não desista, vá à academia. Eu não teria esse incentivo, sabe? Então, muitas das coisas que nós fazemos são solitárias. Eu percebo muitas pessoas dizendo o seguinte, eu queria ter alguém para ir à academia comigo. Eu gostaria de caminhar com alguém para começar toda essa jornada, sabe? Dá para fazer sozinho, sabe? Porque a sua jornada naturalmente vai ser sozinha. Vamos ser bem sinceros, muitos dos nossos amigos hoje, as pessoas com quem nós convivemos, elas dificilmente vão querer um estilo de vida parecido com o seu, caso você queira ser um pouco mais extremo, sabe? Você realmente querer ser um pouco mais restrito. Não, eu preciso cuidar da minha dieta. Eu não quero tomar álcool. Álcool é uma coisa que, assim, praticamente fundou as sociedades, fundou o mundo, a civilização, certo? O álcool uniu muita gente, sabe? Então, o álcool, ele é muito associado à socialização. Então, uma pessoa que não toma álcool, o cara é chato, é caturra. Então, eu sou caturra, sabe? Eu sou uma pessoa que, pelo visto, não quer socializar, porque na minha cabeça socializar é conversar, entende? Eu sou idiota por isso. Então, dessas pessoas que, quando convidam você pra sair, quase sempre vão comer alguma porcaria, vão beber alguma coisa que não presta, e você está querendo mudar os seus hábitos, e você está, embora você ainda queira amizade dessas pessoas, mas queira abandonar esses hábitos, vai ouvir frases como essas que ele escutou. Fazer regime é fácil, difícil é depois, quero ver se vai manter. E lá para a página 75 ele diz, muita gente diz que eu mudei demais, que já não estou nem sou tão divertido, tão engraçado quanto antes. Até eu mesmo me assusto quando olho no espelho. Quem é esse? Que poder tem esses corpos cetônicos para me deixar tão sério? Então, muito disso tem a ver com a forma como as pessoas nos tratam, certo? Então, não é como se a gente tivesse, nossa, só por eu estar começando a mudar meus hábitos, eu fiquei sem graça de uma hora para outra. Minha personalidade mudou de uma hora para outra. Não, é a forma como as pessoas começam a tratar você. De todo modo, vou deixar o vídeo por aqui. Como eu já disse, o livro não fala só sobre emagrecimento, embora seja assim, o que compõe boa parte do livro. Ele também fala sobre as caminhadas dele, né, as maratonas dele, sobre o quanto a dança foi importante para a vida dele, o que causou a depressão dele e como ele descobriu que, na verdade, ele de fato sofria com depressão, quando ele começou a aprender um pouco mais sobre isso. E fala sobre outras experiências dele também, né? Então, quem estiver interessado, aqui está o livro. Mas, de fato, eu usei o livro aqui para falar um pouco mais sobre a minha experiência e falar que, de fato, é um livro com o qual
eu me identifiquei, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e até mais. Tchau!